A nossa mãe é quem nos sustenta, que é quem nos emprega. A palmeira, pra gente, ela é aquela mãe. Hoje, se eu quiser ter dinheiro no meu bolso, eu tenho, porque eu vou lá, quebro o coco. Se eu não quiser vender amêndoa, eu tiro o azeite, vendo o azeite, né, por um preço melhor. Tiro o óleo, eu vendo. Então, assim, é nossa mãe. Que como nós chamamos mãe é porque nós chega lá, pega, não precisa nem dizer, mamãe me dê, eu pego aqui, levo para mim. Toda mãe cuida dos seus filhos. E a palmeira, ela trouxe tudo que nos beneficia. Trouxe a palha para cobrir a casa, trouxe o talo para cercar, para plantar o feijão, para plantar o arroz. O caule dela, né, quando ela fica velha, antiga, que ela não dá mais nada, mas aquele estrume ali, a gente usa para botar nos canteiros. Então, tudo dela, tudo, não tem uma coisa sequer. A palha, a gente faz o artesanato, que sai um artesanato mais lindo do mundo. Então, é nossa verdadeira mãe, né? É a verdadeira mãe de mais de 300 mil mulheres quebradeiras de coco-papaçu. Aqui é macho. Ih, parece que só tem uma fêmea. Ih, como ele vive. Bora pra casa, menino, bora pra casa. Tá mal, não leva vocês pra casa, não. Mas sem vergonha. E aonde eu aprendi foi na luta e no sofrimento. Porque se a gente conquistasse o coco, a gente estava conquistando a terra. Agora, menina! Tu vai ver que tá pondo aqui os cocos. Porque as palmeiras estão na terra. E nós, a terra estava lá, você já podia fazer uma roça, mesmo pagando a renda para o patrão. E o coco você tinha que quebrar e vender lá onde o patrão quisesse. Aí eles lá já começaram a vender o coco fora. E nós daqui pegávamos, disse que vendendo escondido, que se fosse vender com ela, estava roubando, né? Bom. Eu tomara que a maioria desses deputados vote a favor da lei do babaço livre, para que a gente possa ter um babaço livre, a maior das mulheres, terem onde entrar e sair de dentro dos cercados. Aí começamos, aí todo mundo, foi gente preso, foi gente, tomaram coco de gente, do irmão da comadre Helena, tomaram o saco de coco dele, ele levando para a rua, ele foi preso, outros se coisaram, tudo. E nós aqui também, quando apareceu, eu vendia também, pegava da outra, ele era isso, agora tu vai preso, eu digo, eu vou, mas tu vai também. Aí quando eu dei fé, o cara lá chegou e disse, olha, o Rogério Vaz mandou dizer que se tu continuar com essas reuniões, ele manda a polícia te buscar e arrancar todos os cabelos da tua cabeça. Diga, agora danou, ficar com a cabeça perada, mas não tem nada não. Aí eu parei com o meu, não tinha muita segurança nas coisas. Aí eu fui continuar, que quando eu acertei os pés mesmo, digo, agora não tem jeito mais não. Manuela, que dia que começa as tuas aulas? Eu acho que é dia 19, vó. 29, menina. É, 19 é 29. É que eu falei errado. Tá bom. Eu não tenho que deixar de ir pro colégio, não. Foi boa a luta, sofri muito para chegar até hoje, vocês estarem fazendo essa entrevista comigo. Não foi fácil de jeito nenhum, porque é uma educação que a gente recebe da mãe. Casou, tem que cuidar do marido, da casa e do marido. Só vai para onde ele deixa ir. Quando a gente não tinha a mesma consciência, né? Mas quando eu tomei a consciência da coisa, aí eu digo, agora o negócio não é do jeito por aí, é por aqui. Bora, mulherada! Bora, companheirada! Vamos fazer a fileira, gente! Desde domingo pela manhã, deixaram suas casas, seus filhos, seus companheiros, suas filhas, seus quintais produtivos, para vir para Teresina. Essa luta não é fácil, mas
mas vai ter que acontecer. As mulheres organizadas têm que chegar ao poder. Deixa eu dizer só uma coisa pro senhor. Olha, nós viemos porque fomos convidadas. Aí o senhor... Aguardei alguns minutos, Bárbara, que já eu vou. Tô só ajeitando aqui meu cabelo, ninguém pode se passar nem um batom, não. Eu sou Laura, sou quebradeira de coco, sou agroextrativista. Eu moro aqui no território Mangueira há 30 anos, né? Casei, vim pra cá com 19 anos. Morei 15 anos aqui com meu marido, né? Aí meu marido era funcionário público, ele trabalhava na prefeitura. E eu quebradeira de coco. Ele ia trabalhar de manhã e eu ficava na casa dos pais deles quebrando coco. Quebrava coco a semana todinha, né? E aí quando foi em 2005, né? Ele veio a falecer. E aí eu fiquei com 2 filhos, a Lenara e o Lenilson. A Lenara ficou com 13 anos e o Lenilson com 10. E foi difícil, né? A gente sofreu muito, né, para estar aqui hoje, porque eu só ficava em casa. Ele resolvia tudo. Eu não sabia quanto custava nada, tudo ele fazia com as compras. Eu não sabia, assim, só sabia cuidar de casa, dos filhos. Eu quero um jeitinho daquela fazenda azul. Eu quero um jeitinho daquela fazenda azul. Oh, mulher não tem dinheiro, ela pouco babaçu. Oh, mulher não tem dinheiro. Marido, eu quero um vestido daquela fazenda azul. Marido, eu quero um vestido daquela fazenda azul. Ô mulher não tem dinheiro, quebra o coco, babaçu. Quando deu a meia-noite, eu vi o pirão voar. Quando deu a meia-noite, eu vi o pirão voar. É a mulher do babaçu que não sai sem almoçar. É a mulher do babaçu que não sai sem almoçar. É a mulher do babaçu. Bora todo mundo cantando. Quebra coco nele, eu não, quebra coco nele, eu tô quebrando. Eu não, quebra coco nele, eu tô quebrando. A palmeira dessabida botou cacho nas alturas. Ela pensa que eu não sei quando o cacho está maduro. Se for para marcar uma reunião com o movimento, eu marco uma reunião com o movimento, não tem problema nenhum. Entendeu? É só dizer, olha, Você está despachando a gente, dizendo que só com a presença da Renata, é isso que eu estou entendendo? Não, eu só estou querendo, da mesma forma que eu sou leal, transparente, não estou dizendo que vocês são deliciais, não. Não, porque a gente queria encaminhar o que vai ser resolvido, entendeu? Eu sou então a gente vai encaminhar dessa reunião aqui agora. A gente tem que chegar aí, discutir tecnicamente mesmo. Por quê? Porque é uma lei inovadora, tem implicações, eu não sei qual é a repercussão disso, juridicamente falando, inclusive, mas também politicamente falando. E a gente tem que sair daqui com algo de consenso. Óbvio que isso aqui vai gerar divergências, principalmente por parte dos proprietários, vai. Mas aí onde está? De que lado que o governo está? Na hora Então, assim, tecnicamente, com absoluta segurança, não há nenhuma ofensa, quer seja a Constituição Federal, quer seja a Constituição Estadual, quer seja a legislação federal que trata sobre o meio ambiente. Esse projeto de lei foi muito bem estudado e discutido com todo o movimento, com a cartografia social, comigo, com a professoria Pública. Acho que a gente tem aqui uma luta que é a criação da lei. Depois, a forma como essa lei vai ser efetivada, a gente vai continuar acompanhando e batalhando, né? Em algumas áreas isso pode ser mais rápido, em outras pode ser que nem venha acontecer, porque tem uma luta aí que é posterior ao direito estabelecido.
mas a posição do movimento, que, segundo foi afirmado, tem o apoio da vice-governadora, é que seja feita através da lei. Então, se não há nenhum impedimento para encaminhar a lei, por que não encaminhá-la? A gente quebrava coco, vendia no barracão, né? Até entanto a gente agradecia até o patrão porque comprava aquele coco e dava aquele vale. E a gente comia carne uma vez por semana, só no final de semana, né? Porque o coco que quebrava não dava para comprar muita coisa, né? Então não dava para comprar carne, dava para comprar para comer todo dia. E aí foi quando começou a fazer a venda do coco fora do barracão, né? Pode ficar à vontade aqui, então. Tem um bolinho de goma aqui, ó. Viu? Vocês podem ficar à vontade. E minha família, meu irmão, quem ia vender eram os homens, né? Porque as mulheres ficavam ali na retaguarda. Aí meu irmão era um dos que fazia a venda, né? Fora. E aí um dia ele foi pegue. Né? Ele foi pegue, ele ia levando um pouco das mulheres. Meu também. Aí um dia ele foi pegue. Né? Então assim, quando pegava uma pessoa que levavam, que denunciavam, e, assim, todo mundo ia para frente da delegacia. A polícia batia, entendeu? Era muito difícil. Eu não sei nem como foi que nós enfrentamos isso e que cheguemos a um ponto de dizer assim, hoje nós temos um território, né? Uma galinha. E aí foi que a gente veio fazer luta pelo babaçu. Né? Porque era muito privado. Então, essa luta toda, essa conquista de terra, nós não lutamos assim pensando em ter terra. Nós lutamos pensando de ter o babaçu. Porque o babaçu ele era muito privado. Além dele ser privado, se quebrava ele, só podia vender para uma única pessoa. Podia vender para outra pessoa. Você não podia tirar o azeite para vender, né? Nós nem conhecíamos o que era massa de coco. As pessoas mais velhas era quem tirava, né, massa de coco para fazer cuscuz, mas era muito raro isso. Então, na semana que se a gente quebrar 100 quilos de coco e chegasse no barracão só 90, era um motivo de desconfiança do patrão. Por que não trouxe 100? Porque eles tinham um planejamento. Né? Então, se a gente dissesse, não, eu tirei azeite, né, para o consumo, ou eles iam desconfiar que a gente estava vendendo, né, o azeite. Então, não podia faltar nem um caroço de coco para eles. E aí, quando a gente começou a não seguir tudo isso, aí era expulso da terra, né? E aí foi quando eu entrei no MICB e aí fui me catequizar, né? Pela dona Francisca, pelas outras coordenadoras que já tinham, né, uma estrada feita dentro do MICB. A luta pela terra não significa dizer que a gente vai ter o babaçu livre. Né? Se eu for assentada, eu tenho. Mas e as outras que não são? Né? Aí a gente começou a fazer essa luta pelo babaçu livre. Desde a fundação do MICB, que se discute lei babaçu livre. E a lei sai? Deputado, deixa eu lhe perguntar agora outra coisa. Para enxugar isso aqui, fazer a redação e apresentar a eles. Porque isso, se a gente agilizar, consegue fazer rápido. Qual é a perspectiva, então, de encaminhamento do projeto de lei para a Assembleia? Vocês têm Não, aí eu não posso, teria que conversar aqui com ela. Deixa eu vou dizer aqui minha opinião. Eu não perguntei se ela acha que consegue encaminhar. Eu acho que o governador Wellington, eu não conversei com ele sobre isso agora, eu conversei lá atrás. Eu acho que
num desses períodos de afastamento dele, ela encaminharia. Eu acho que ele ia receber muito mais pressão. Era melhor ela encaminhar. Tem alguma previsão de afastamento dele para que ela assuma? Eu não sei, mas normalmente no início do ano ele tira aí uns 10 dias. Normalmente ele tira. E não podia vender o coco em outro barracão não, outro comércio não. Era só no barracão que o latifúndio indicava. E aí ela ia quebrar o coco e quando vinha, ia vender em outro comércio. Aí descobriram, foram dizer lá para eles lá que minha avó ia vender o coco em outro comércio, não estava vendendo no barracão. E aí ele veio perguntar à minha avó no caminho, esperou ela sair do mato, na vareda, né, que a gente chama, para poder tomar os cocos dela. E ela disse que não ia entregar os cocos dela porque ela tinha 7 filhos para criar. E não entregou, né? Aí ele era um homem, mas ela era uma mulher e enfrentou ele, né? Com o machado e o macete na mão. Aqui nós tivemos foi conflito forte. Teve polícia, teve queima de casa, teve prisão de trabalhadoras e trabalhadores. No momento do conflito, os homens tinham que se esconder e as mulheres com as crianças que ficavam na frente da polícia e de todo mundo. Aqui foi queimado a igreja. Na época, como a gente não tinha condições de levantar logo de tijolo, de barro, a gente levantava de palha, aí eles vinham e queimava. Foi queimada a casa de um senhor bem aqui, chamado João Cavaleiro. Várias casas que queimaram. Quando nós fomos se descobrir, começar a lutar pelos nossos direitos, conhecer os direitos que estavam na Constituição em todo lugar, foi via o padre Ladislau, que era o padre da paróquia de Nossa Senhora da Boa Esperança em Esperantina. E aí que ele veio, chegou em Esperantina para organizar as comunidades eclesiásticas de base. A gente não pode falar do Babaçu, naquela região, na década de 80, sem falar das lutas pela terra, né? As lutas pela terra, os conflitos pela terra foram muito, vamos dizer assim, cruéis, muito cruéis. E as mulheres quebradeiras de coco, elas enfrentaram de cabeça erguida, depois que descobriram que a terra é um dom de Deus, que a terra era sagrada. As mulheres eram vigiadas, elas não podiam ir pegar coco no mato. Os homens, muito pior, fazer casa de adobe ou de qualquer outro material era proibido, tem que ser casa coberta de palha com parede de palha. Porque assim era mais fácil de jogar fogo, como acontecia algumas vezes, não é? Mais fácil de destruir. E quando o padre chegou para começar, chegar para organizar as coisas, eles já chegaram com os capangas armados e começaram a falar com o Ladislau, com o padre, para proibir ele celebrar. Botaram arma na cabeça de um senhor de idade, aqui de 70, 80 anos, que era o nosso saudoso Chico Cavaleiro. Uns ficaram tocando fogo na latada, que estava preparada, e os outros caminharam para pegar o Ladislau fisicamente. E enquanto um chutou na frente, o outro chutou atrás do padre Ladislau, que ele saiu caindo, né? Foi 2 chutes grandes de botina, que eles estavam de bota, umas corduras lá no pé deles, e machucaram bastante. Pega embora, tirar a volta no bacia. Bota aqui debaixo a bacia. Agora, espera aí. Ele vinha e ficava ameaçando a gente de cadeia, de tudo enquanto. De maneira que foi até um tempo a gente foi para cadeia mesmo. Eu não. Mas as companheiras que eram da frente também, junto comigo, foram para a cadeia. 6 pessoas. Passaram não sei quantos dias na cadeia, aí contrataram um advogado, o advogado tirou da cadeia, viemos.
Foram para a cadeia por causa do coco. Do coco, exatamente. Coco no... Aí fui proibido de fazer roça no terreno. Eu digo, mas é de onde eu tiro sustento, como é que eu vou viver sem fazer roça e sem quebrar coco? Continuei. E por essa continuação que a gente fazia, a gente era intimado. Quase todos os meses a gente era intimado para a polícia. Era Esperantina, Matias Olímpio, Luzilândia, tudo nós ia atender a chamado da polícia, né? Chamava a gente até de ladrão de coco, que disse que a gente estava roubando coco no terreno dos patrões, a gente estava bagunçando as terras deles, fazendo roça e tudo, fazia roça, tinha que pagar uma renda, até que a gente foi começando a participar das atividades, das reuniões e foi entendendo, o coco é livre, então o coco é de quem quebra, né? De quem necessita da quebra do coco para sobreviver. E aí eu fui entender que o coco ele não é para ser proibido, para nenhuma quebradeira de coco, que proprietário ele não depende do coco. Quem depende do coco é a quebradeira de coco que tira o azeite, que tira o mesocarpo, que faz o carvão, que faz tudo, né, da palmeira do coco babaçu. Mas a lei Babaçu Livre, ela vai contribuir muito no nosso território, porque dentro do nosso território ainda tem pessoas que diz que é proprietário e que proíbe as quebradeiras de coco no acesso ao coco babaçu. A lei Babaçu Livre, ela vem, né, para que nós mulheres possamos cada vez mais ter direito no acesso aos babaçuais. Né, porque hoje aqui no nosso território ainda existe muitas áreas de babaçuais presas. Né, presa que eu digo que os babaçuais estão dentro de áreas de pessoas que não precisam do coco, mas que o babaçu está lá, que às vezes a gente não pode entrar. Ó mulher se chama você, essa luz é tua. Ó mulher se chama você. Dona Francisca. Bom dia, eu vim aqui, mulher, comer o bolo de massa do mesocarpo junto com você. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda, dona Francisca. Obrigada. Fica à vontade. E o viu? bolo? O bolo tá assando. Tá assando? Tá assando pra nós Já comer. vai demorar? Boa tarde, Boa dona tarde, Francisca. Dominga. Tudo bem com a senhora? Eu tô bem, você, que tempo que a gente não se encontrava, hoje a gente mulher. está se encontrando aqui na Pois minha não casa. é? É um prazer receber a senhora. Pois eu viu? estou aqui para conversar com você sobre o nosso passado, sobre a nossa luta, sobre por onde nós andamos. Bom dia. Bom dia. A gente sofreu muito. Quebrava o coco, às vezes ia vender lá no comerciante. Comigo aconteceu muitas vezes, chegava lá, a mulher, não vou comprar não. Eu dizia, dona, você tem que comprar meu coco, porque vocês não proíbem da gente vender para outra pessoa, pois eu vim vender aqui, você vai comprar. Não, mas eu não vou comprar hoje não. Tinha vezes que eu saía vender no outro comércio, doida de raiva, mas eu ia. Quando chegava lá, vendia. Aí o rapaz dizia assim, olha, dona Dominga, eu vou comprar. Mas na hora que aconteceu uma confusão, eu lhe devolvo os cocos para você ir vender lá pro dono do terreno. E assim, você sabe que foi a nossa luta. Trabalhei muito, sofrendo para criar meus filhos, porque depois que eu quebrava o coco, era que eu ia vender e ia comprar alimentação para eles. Minha mãe é quebradeira de coco e a gente, todos os filhos, o pai trabalhava na roça, trabalhador rural sem terra. Então, os filhos no interior, naquela época lá, nos anos 50, né? Eu nasci em 1950, então, os filhos repetiam o destino dos pais. Né? Agora, o coco era aquilo que dava, era a sobrevivência, assim, de comer o feijão e o arroz. E a mais interessante, a gente quebrava o coco, passava o dia quebrando o coco, a gente juntava de todo mundo e ia vender na bodega do dono da terra. Pensa que ele dava dinheiro? Não, ele dava um papelzinho desse tamanho, que ele botava lá, vale tanto. Não sei nem que moeda era aquela. Mas era um vale, e eu só podia comprar lá. Daí já nasceu a minha veia subversiva, que minha mãe também, de certa forma, era subversiva desse tempo. Ela pegava um pouco do babaçu e botava numa lata e botava na minha cabeça, e eu ia deixar na casa da minha tia para vender fora, para poder pegar um dinheirinho para comprar alguma coisa, porque lá a gente não pegava o dinheiro. Regina Souza, primeira mulher a ser investida no cargo de governadora do estado do Piauí.
Ela é convidada a tomar assento no dispositivo de honra desta solenidade, juntamente com o governador Wellington Dias, que deixa o cargo. Ao som da cantoria de mulheres quebradeiras de coco, que representam o movimento interestadual da... Senhores deputados que aprovam, repreendem com o segundo aprovado. Processo AL do Poder Executivo, que reconhece como patrimônio cultural do Estado do Piauí as atividades tradicionais de coleta e quebra de coco babaçu. Em discussão e votação, senhores deputados que aprovam, repreendem com o segundo aprovado. O deputado Lima, na origem dele, é lá dos babaçuais, né? E ele que articulou assim, a gente fazia discussão com ele, que era para ele ser o relator, para ele facilitar, porque a gente sabia da resistência de alguns deputados. Então, foi trabalhoso, mas até que foi votado rapidamente, né? A gente discutiu o que pôde com as meninas quebradeiras de coco, mas também discutia com alguns deputados mais próximos, para quando chegasse na Assembleia não ter tanta dificuldade de aprovar, como não teve, né? Teve debate, e ele acabou aprovando. Agora, o problema é aplicar esta lei. O mais importante foi que nós conseguimos ter o babaçu livre para nós quebrar, vender aonde a gente quiser e receber o dinheiro para comprar alimentação para nossa família, porque a gente sofreu demais. Então, a gente conseguiu, com toda essa luta, a gente conseguiu. E não parou, nem vai parar. O nome já está dizendo, babaçu livre, é libertar o babaçu para as quebradeiras de coco pegarem. É o que eu acho que tem de mais importante. Então, é essa coisa que a gente quer liberar o babaçu que está se estragando, né? É uma coisa que pode ser aproveitada, que gera renda e a gente não pode usar. Mas tem ainda propriedades grandes, e aí cheio de babaçu. Então, é uma questão humana, né? de liberar aquilo para as meninas pegarem. Elas não querem a terra deles, só querem o babaçu. A massa serve para alimentar o povo, dá pouco valor do coco, precisa dar atenção. Para os pobres esse coco é meio de vida, pisa o coco, margarida, bota o leite no capão. Ei, não derruba essas palmeiras, ei, não devora os palmeirais. Tu já sabes que não pode derrubar, precisamos preservar as riquezas naturais. Tu já sabes que não pode derrubar, precisamos preservar as riquezas naturais. Pode. Tudo bem. Que grande energia. Dona Terezinha. Ele tem que cantar aquela música dela. Agora nós vamos pra luta, a terra que nós vamos buscar.